Olá, Pai do Senhor a todos. Estamos começando mais uma pré-aula aqui pela Assembleia de Deus, Ministério Sopro Divino. Primeiramente, eu quero desejar a todos um feliz ano novo. Esse vídeo vai sair no domingo da semana do ano novo. Estamos começando mais um ano, 2025. Passamos mais um ano para a glória de Deus e com muitas provas, muitas dificuldades e muitas alegrias também, muitas vitórias. Espero que o seu final de ano seja abençoado e que seu ano de 2025 seja de grandes bênçãos do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família. Estamos começando mais um trimestre, o primeiro trimestre de 2025 da lição dos jovens. E para quem não me conhece, eu sou o Kelvin, professor de escola dominical. Estamos aí mais um trimestre, mais um ano de estudo bíblico. A classe teve aí grandes ensinamentos no último trimestre sobre o livro de Provérbios, onde nós tivemos excelentes lições, e acredito que agora também teremos outras maravilhosas lições aqui do livro de Tiago, né? A carta de Tiago são 5 capítulos, mas parece uma continuação do nosso trimestre anterior, onde nós tivemos ensinamento de Salomão. Agora nós teremos ensinamento de Tiago. E o nome da revista é A Verdadeira Religião, um convite à autenticidade na carta de Tiago. O que me surpreende, o que me deixa muito feliz ao ler a carta de Tiago, os capítulos ali da carta de Tiago, é ver o quanto ele era zeloso com o ensino da palavra de Deus, o quanto ele era zeloso em passar para os seus leitores o quanto era importante não somente aprender a palavra do Senhor, mas também vivê-la, vivenciar aquilo que a palavra do Senhor tem para nos mostrar. Assim como ele diz na carta, aquela famosa que nós iremos ver aqui nos próximos tópicos, mas quando ele fala que a fé sem obras é morta. Parece muito contraditório com o que Paulo diz, mas nós vamos entender que isso não é contradição. Na verdade, é uma completude daquilo que Paulo fala em sua epístola. Então vamos aí já para a primeira lição, né, a primeira aula dessa revista, que é um convite à autenticidade. Essa palavra autenticidade nós vamos ver muito durante esse trimestre. Todas as lições têm a palavra autenticidade como palavra-chave, como nós podemos ver na lição 2, que diz autenticidade em meio às provas e tentações. A lição 3 fala autenticidade que leva à prática da palavra. A lição 4, autenticidade contra a parcialidade. Aí a autenticidade contra uma fé morta, que como nós já falamos, né, um pouco antes. A autenticidade de uma língua sadia e por aí vai. Eu não vou ficar falando mais para não perdermos tempo. Mas já vamos à lição 1, que diz, né, um convite à autenticidade. O textuário diz: eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Isso está em Salmos 51, versículo 6. O resumo da lição diz: a autenticidade da fé cristã é a chave para uma vida plena em Deus. Os objetivos da lição: primeiro, apresentar a autoria, o contexto histórico e o estilo e estrutura da carta de Tiago. O tópico 2, o segundo objetivo é explicar o propósito e a atualidade da carta de Tiago, e iremos ver no tópico 3, né, o terceiro destaque, o terceiro objetivo, que é destacar a importância da carta de Tiago. A leitura bíblica em classe está na carta de Tiago, capítulo 1, dos versos 1 ao 4. A introdução nos diz: nesse trimestre, nossa jornada será junto à carta de Tiago, o irmão de Jesus. Ele buscou encorajar os cristãos judeus que haviam sido dispersos pela perseguição e estavam peregrinando por outras terras. Esses cristãos judeus estavam sofrendo as aflições como bons soldados de Cristo. Isso está em Tiago, capítulo 1, versículo 1.
Por isso, a carta de Tiago é repleta de conselhos práticos para uma vida cristã bem-sucedida, pois o objetivo é auxiliar os leitores a amadurecerem na fé cristã, trazendo esperança em meio às tentações. Por essa razão, já na introdução da carta, Tiago fala a respeito de suportar provações e tribulações da vida. Isso está lá nos versos 2 e versos 3. Nessa lição, veremos a autoria, os destinatários, a importância e o propósito desta carta, bem como a sua atualidade e convite que ela faz para vivermos uma vida cristã autêntica. Essa carta de Tiago, ela é muito atual. Ela tem temas que até hoje são debatidos e discutidos, porque parece que foi escrito para nós. Apesar de ela ter sido escrita há mais de 2000 anos, né, há quase 2000 anos, ela parece que ela foi escrita para nós aqui que estamos em 2024. 2025 agora, né? Já passamos aí o ano. O primeiro tópico é a carta de Tiago. O primeiro subtópico é a autoria. Dentro desse tópico eu separo 3 destaques, assim como já é de costume. O primeiro destaque é: Tiago, que escreveu a carta, era irmão de Jesus. Ele não acreditava no mistério de Jesus, porém, após abraçar a fé cristã, provavelmente na ressurreição de Cristo, ele foi uma liderança respeitada na igreja do primeiro século. Sua liderança é reconhecida por diversos estudiosos mencionados em outros textos bíblicos. Aqui nós temos, no Novo Testamento, nós temos 3 personagens com o nome Tiago. Nós temos o Tiago, filho de Zebedeu, né, irmão de João, que era primo de Jesus, provavelmente era primo de Jesus. Nós tínhamos o Tiago, filho de Alfeu, mais conhecido como o Tiago Menor, ou no The Chosen, o Tiaguinho, né? Tinha o Tiagão e o Tiaguinho. E o Tiago, irmão do Senhor, né? Ou seja, o Tiago que era irmão de sangue de Jesus. Então nós tínhamos aí 3 Tiagos. Mas por que a autoria desse livro é o Tiago, irmão de Jesus? Porque o Tiago, o Alfeu, né, o Tiago, irmão de João, o Tiagão, ele morreu antes, né, a tradição diz que ele morre antes dessa carta ser escrita. O Tiago menor, ou Tiaguinho, ele tem pouco se fala sobre ele, então os estudiosos não dão a autoria a ele. O mais provável que seja o autor da carta de Tiago seja o Tiago, irmão de Jesus. Este mesmo que rejeitou Jesus no momento em que ele fazia o seu ministério, ele não acreditava no ministério de Jesus. Ele não acreditava, só que quando ele recebe Jesus ressurreto, então ele crê no ministério de Jesus, e então ele se torna um cristão, e um grande cristão, né? Ele é muito mencionado no livro de Atos, em Coríntios, ele é muito mencionado como um grande pastor, ou um grande líder ali da igreja em Jerusalém. Quando temos o Concílio de Jerusalém, quem preside o Concílio de Jerusalém é Tiago. Paulo é recepcionado por Tiago. Você tem, por exemplo, quando Pedro ele é repreendido por Paulo, você tem na história ali que Tiago recepciona ali tá ali num banquete, que as pessoas chegaram até Tiago, e aí quando os da circuncisão chega, Pedro se afasta dos que eram incircuncidados, né? E aí Paulo, ele repreende Pedro, e Tiago também está nessa história. Então assim, esse Tiago, irmão de Jesus, ele é muito relevante ali em Atos dos Apóstolos e no Novo Testamento. E como eu falei, ele era muito reconhecido pelo seu trabalho. Paulo ele reconhece o trabalho de Tiago. Tiago, ele preside, como eu falei, o Concílio de Jerusalém, e era ali, e até mesmo grandes estudiosos como Eusébio, ele fala que Tiago, ele era ali o primeiro bispo da igreja, né? O primeiro pastor da igreja primitiva ali de Jerusalém. Vamos aí ao segundo subtópico, que é o contexto histórico e data. A carta é escrita por Tiago em um contexto de perseguição aos cristãos.
Quando ele fala as 12 tribos dispersas, ele faz referência aos judeus convertidos ao cristianismo. Temos alguns exemplos na carta, pois o leitor é familiarizado com práticas judaicas. O livro foi escrito por volta de 45 a 49 depois de Cristo. Então, assim, o que acontece? No contexto histórico, pouco depois de Jesus morrer, os cristãos ali, eles estão trabalhando e crescendo e até como fala, né, e crescia-se na comunhão do pão, e nas orações e no ensino da palavra, até que Atos 8 existe um divisor de águas ali para a igreja cristã, para a igreja do primeiro século, que é quando Estevão morre. A partir do momento que o primeiro mártir morre, existe então uma grande perseguição, onde Paulo é um dos responsáveis por essa perseguição. E o que acontece? Os cristãos então que estavam ali, muito ali presos a Jerusalém, dispersam. Eles fogem para outras regiões para que o evangelho até fosse propagado. Só que aí nós temos judeus agora espalhados, né? Que fugiram ali dessa perseguição. E é por isso então que Tiago fala, há 12 tribos dispersas. Muitas pessoas elas podem olhar esse texto, assim como alguns teólogos podem falar que a carta de Tiago foi escrita no ano 150 depois de Cristo, quando as 12 tribos já haviam sido dispersas, né, no ano 70, mas não, nós já cremos aqui e, assim, é indeterminado, né, o tempo que essa carta foi escrita, mas conforme as que nós temos até na revista, a revista ela se baseia no que está na Bíblia de Estudo, né, ela fala aqui, ó, a Bíblia de Estudo Pentecostal data a produção da carta de Tiago entre os anos 45 a 49 aproximadamente, e isso é para nós mostrarmos, então, na onde ali foi escrita essa carta. Foi escrita para os cristãos dispersos e no ano ali 45 a 49 depois de Cristo. Por isso que o Tiago, irmão de João, não poderia escrever, porque ele morreu no ano 44 depois de Cristo. Terceiro subtópico, estilo e estrutura. O estilo da carta é direto e prático, refletindo a personalidade de um pastor preocupado com a vida cotidiana dos crentes. O texto de Tiago fornece uma espécie de espelho, onde podemos se olhar de forma atenta, buscando ajustar o modo de vida. E também encoraja os fiéis em meio às dificuldades. Parece até... ele dá o exemplo de espelho, e Tiago até dá um exemplo de espelho na sua carta, que ele fala que aquele que não segue a palavra de Deus é como se olhasse a você mesmo no espelho. Você pode até olhar por um bom tempo ali, mas depois que você sai, você esquece a sua face. Mas na verdade, o livro de Tiago, ele é como se fosse uma espécie de espelho, onde nós podemos olhar atentamente, porque ele dá a palavra de Deus o exemplo como se fosse um espelho que você tem que sempre olhar, sempre voltar à fonte para buscar entender ali, conhecer, porque se você não volta para buscar mais o conhecimento, você acaba esquecendo, que é o exemplo que Tiago dá na sua própria carta, em que ele fala que aquele que não estuda, aquele que não busca a palavra do Senhor, é como se estivesse olhando o seu próprio reflexo num espelho. Você olha no espelho, você pode até olhar por um bom tempo, mas se você sair, você esquece daquilo que você olhou refletido. Mas se você continua olhando atento, você vai poder ajustar. Por exemplo, uma pessoa quando ela se olha no espelho, ela consegue se arrumar. Por exemplo, uma mulher, é impossível uma mulher não se arrumar olhando no espelho. Até foram criados espelhinhos de bolso, até minha esposa tem um, porque ela deixa na sua bolsa, que quando ela quer ou dar uma ajeitada, né, dar uma retocada na maquiagem, ela olha aqui no espelho e se ajeita, né. Assim é também nós, né? Nós olhamos a nós e consertamos os nossos defeitos olhando a palavra do Senhor, que é um espelho, uma espécie de um espelho. Então, irmãos, esse é a estrutura da carta de Tiago. Ela é muito parecida com o final da carta de Provérbios, assim como nós aprendemos na lição passada, nas últimas lições da revista passada, que é o seguinte: a carta de Provérbios chega a um determinado
um determinado texto, uma determinada parte da carta de Provérbios, em que ele começa a te dar pequenos ensinamentos, né? Um capítulo vai ter vários versículos e vários ensinamentos ali, pequenas frases ali de ensinamento. Aqui na carta de Tiago, ela é muito parecida com isso. Então, dentro de um capítulo, ele não está estruturado um capítulo com apenas um ensinamento, e sim vários ensinamentos. A carta de Tiago, ela tem 52 mandamentos para você estudar e compreender. Dá para você pregar a carta de Tiago durante muito tempo da sua vida. Cada coisa ali, cada tópico, cada estrutura da carta. Lembrando que são tópicos muito práticos, como, por exemplo, o controle da língua, a fé sem obras é morta, assim como nós vamos ver futuramente, sobre o patrão que age com falta de justiça, assim como você também tem sobre aquele que se vangloria, né, das coisas, daquele que não é humilde, daquele que precisa aprender a orar. Então, assim, tem muitos textos ali dentro da carta. São 5 capítulos e 108 versículos de aprendizado para você aí. É muito bom ler a carta de Tiago, você lê assim, muito rápido. Dá para você ler durante esses 13 lições que você vai dar para os seus jovens aí, dá para você ler pelo menos uma vez por semana a carta de Tiago durante as 13 semanas. Vai ser muito rápido. Uma leitura da carta de Tiago você não leva nem uma hora para você terminar de lê-la. Claro, ler de uma forma dinâmica, né? Se você for ler estudando, aí leva mais tempo. Mas uma leitura dinâmica da carta de Tiago dá aí uma hora no máximo, tá? Estourando. Vamos aí para o segundo subtópico, que é o propósito e atualidade da carta de Tiago. O primeiro subtópico é o propósito da carta. O principal propósito é incentivar os cristãos a amadurecerem na fé, enfrentando as provações. Esse chamado ao crescimento é tema central em toda a carta. Ouvir a palavra de Deus e não colocar em prática é o mesmo que não crer que ela é a palavra da verdade. Assim como o apóstolo, assim como Tiago, em sua carta, ele escreve que a fé sem obras é morta, né? Como que você pode dizer que você crê e você não segue aquilo que você crê? É o mesmo que você dizer que você não crê na palavra da verdade. Ou seja, você precisa, além de você crer, você precisa praticar aquilo que você diz crer. Isso é a base fundamental do cristianismo. Porque pensa no contexto da época, onde você tinha ali uma nova religião, onde pessoas ali desconfiavam, criava-se muitas fake news do cristianismo, dizendo que eles eram canibais, porque eles falavam na sua ceia que comiam da carne, bebiam do sangue, e aí as pessoas elas já tinham a aversão, e aí você não praticava aquilo que você falava, você não praticava a justiça, você não praticava o amor, você não praticava o bem na sociedade. O que isso trazia? Remetia ao quê? Uma religião bem negativa. Ou seja, Cristo sempre nos ensinou a praticar o bem, a ser bondoso, né? Aqui, por exemplo, no meu livro aqui da minha faculdade de teologia que eu fiz, ele traz que o livro de Tiago, ele é uma continuidade do Sermão do Monte. Lembrando que os grandes mandamentos que você tem de Cristo de sabedoria é no Sermão do Monte, onde ele tem vários ensinamentos, e a carta de Tiago parece que ela continua aquilo que Jesus passou ali no Sermão do Monte. Então, o propósito da carta é esse, é ensinar o cristão a ser autêntico e ser um verdadeiro cristão. Como? Agindo, não só falando. Não é que o cristão ele não pode ser aquele que fala, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Não, faça o que eu faço e faça o que eu falo. Você precisa fazer, você precisa falar e agir da mesma forma. Segundo subtópico, aplicação prática.
Os ensinamentos de Tiago traz temas do cotidiano como controle da língua, pureza moral e justiça social. Esses temas continuam relevantes em nosso cotidiano, deixando a carta bem atual. Para um bom proveito da carta, é importante pensarmos não apenas como estudar a carta, mas sim como ensinar a aplicá-la na prática. Então, quando você for passar para os seus jovens as lições que serão abordadas nesse trimestre acerca da carta, é muito mais importante vocês aplicarem, né, ou trazer aplicações práticas daquilo que você está falando. É muito mais importante, por exemplo, quando formos falar da língua, né, do controle da língua, até mesmo como ele fala, né, que a língua, e o Tiago, ele tem bons exemplos, ele fala assim que a língua ela é um membro muito pequeno. Assim como um grande navio, ele até fala, um grande navio é controlado por um leme tão pequeno, e esse leme faz com que o navio vá para cada canto, ou um cavalo é controlado por uma pequena fresta aqui, né, aquela rédea, né, que fica aqui no cavalo. Assim é a língua. Então, feliz o homem que sabe controlar a língua. Então, assim, é muito importante nós trazermos aplicações práticas de como controlar a língua. Justiça social. Provavelmente você vai estar numa classe de aula em jovens que trabalham e se sentem explorados, né? Se sentem explorados pelos seus chefes ou então pela sociedade ali. Sabemos que nós vivemos em um país muito desigual. E realmente é muito desigual, onde pessoas acumulam muita riqueza e onde outras não acumulam nada. E aí você pode trazer essa aplicação prática, porque não é que parece que o Tiago ele é contra o rico. Não, na verdade não é essa. Tiago, ele traz um conceito de rico que acumula riqueza através de injustiça. Por exemplo, existem muitas pessoas que não pagam o salário que é devido ao seu trabalhador para que o lucro seja maior. Ou até mesmo pessoas que, assim, hoje nós temos leis que trazem um controle mais sobre isso, né? Mas nós sabemos que ainda existem muitas desigualdades, né? E muita exploração. Por exemplo, pessoas que pegam dinheiro emprestado e esse dinheiro depois é ajustado com juros exorbitantes. Isso é uma injustiça, né? Além da inflação. O certo é você cobrar um valor justo dentro da inflação. Acima da inflação, muito acima da inflação, como alguns aí cobram, é extorquir da outra pessoa, né? Como essa pessoa ela está muito ali em dívidas, ela acaba entrando em mais dívida para poder cobrir, né? Isso é uma injustiça. Isso são aplicações práticas que se você for alguém que tem essa condição, não deve ser feito de forma prática, né? Como outros temas, como pureza moral. E assim, como eu falei, você vê, é um tema muito, muito atual. E ele tá aqui na carta de Tiago. Você vai ver isso no capítulo 5 da carta de Tiago. Você vê no capítulo 3, no capítulo 4, em que ele fala sobre oração. Que ele fala assim, não é que vocês não pedem, é que vocês não sabem pedir. E por vocês não souberem pedir, Deus não dá. Entendeu? Então, assim, e no capítulo 2 ele também fala. No capítulo 1, acho que é no capítulo 1 que ele fala assim: quando vocês forem pedir, peçam com fé. Porque se não for com fé, se vocês não crerem que Deus pode fazer aquilo, ele não vai fazer. Então, quando for pedir a Deus, peça com fé. Então, assim, tem muitos ensinamentos práticos para nós no nosso dia a dia. Vamos aí, então, ao terceiro tópico, que é convite à autenticidade. Autenticidade é ser verdadeiro consigo mesmo e com os outros, mantendo coerência entre crenças, valores e ações. Ser um cristão autêntico é praticar a fé de forma prática, não apenas seguir rituais e obrigações. Tiago faz um convite para que os cristãos possam seguir uma fé autêntica de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, o que é autenticidade? Autenticidade é ser verdadeiro, é você fazer e não somente dizer, mas cumprir com tudo aquilo que você disse. Isso é ser autêntico. Por exemplo, eu falo que eu sou cristão.
Você provavelmente que está me assistindo agora fala, eu sou cristão. Mas será que a nossa prática como cristão é aquilo que nós falamos? Por exemplo, é muito fácil eu falar para você não mentir. Mas será que eu estou mentindo? Será que eu estou falando a verdade? Será que a minha vida é uma mentira? Né? Tem pessoas que vivem uma mentira. Tem pessoas que até elas acreditam nas suas próprias mentiras de tanto mentir. E não estou dizendo pessoas que não são cristãs, eu digo cristãos que vivem uma vida assim. Será que o fato de eu falar que não devo falar mal ou tomar cuidado, controle com a língua, eu falo assim, irmãos, tomem cuidado, assim como a minha última pré-aula também foi falando sobre a língua, né? Sobre como falar. Será que eu estou amaldiçoando meu irmão e falando para não amaldiçoar? É isso que é ser autêntico. Não é somente crer, né? Não é somente dizer que crê em Deus. Assim como o Tiago fala, essa carta é muito atual. Ela fala assim, você diz que crê em Deus, em um único Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, até o diabo crê e estremece. Todo mundo já deve ter falado isso, que até o diabo crê. Sabe quem falou isso? Tiago. Então, assim, muito cuidado, tá? Muito cuidado com o que você fala, muito cuidado com como você vive. É muito, muito importante nós vivermos uma vida autêntica, que as pessoas que nos vê no nosso dia a dia, elas nos enxerguem como alguém autêntico, de um cristão verdadeiro. Não um cristão que diz que é só crente para vir à igreja apenas de domingo. E não tem problema nenhum se você tem trabalho a semana inteira e só pode vir ao domingo. Mas que a sua semana inteira seja para glorificar o nome do Senhor e que todos ali saibam que você tem um caráter de cristão. Isto é ser autêntico, né? E Tiago, ele nos convida a sermos autênticos. Terceiro tópico, a importância da carta. Aí o primeiro subtópico é os destinatários. Como nós já falamos, né, a carta foi escrita para os cristãos judeus que fugiram após os eventos de Atos 8. Embora tenha sido escrita para eles, a carta tem um conteúdo útil para todos os cristãos em todas as áreas, em todas as eras, né? Os leitores da carta estavam fugitivos e forasteiros, assim como nós que somos peregrinos deste mundo. Assim como eu falei, após Atos 8, e é muito engraçado que existe uma frase na missão que diz: faça o Atos 1:8 para que não aconteça Atos 8:1. O que é que Jesus fala em Atos 1:8? Ide pregar o evangelho a toda criatura. Vá e faça isso antes que aconteça o Atos 8:1, que então Deus instaurou uma grande perseguição onde se espalhou pela terra, onde os cristãos se espalharam. Atos 8:1 mostra essa grande perseguição onde os cristãos se espalharam. Lembrando que o cristianismo ele começa em Jerusalém, ou seja, existe uma grande parte de judeus. Então, quando nós vemos aqui a carta de Tiago, ele fala às 12 tribos dispersas, porque os judeus, né, que se tornaram cristãos, se converteram ao cristianismo, eles se dispersaram. Só que, embora essa carta tenha sido escrita para eles, foi para eles que ela foi escrita, né? Tiago, quando escreveu, pensou neles. Mas essa carta ela tem assuntos, como eu falei, tão atuais que ela é útil para nós também aqui, como cristãos aqui em Mauá, ou no Brasil, ou até mesmo na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia. Para qualquer pessoa, esse assunto é atual. E assim como os leitores dessa carta estavam fugitivos e forasteiros, né? Eles estavam em outros lugares, provavelmente. E assim, provavelmente eles sofriam muito, assim. Pensa, você largar tudo para você ir para um outro local. E aí, por isso que por isso que Tiago ele fala assim, logo no começo da carta ele fala: alegrai-vos com as vossas tribulações, né? Alegrai-vos com as vossas muitas tribulações, porque ele queria trazer um consolo para aqueles cristãos que haviam sido dispersos, assim como para nós também. Provavelmente, assim, nós que somos cristãos autênticos e verdadeiros, nós não somos desse mundo. Esse mundo, ele
ele é puxado para o mal, né? Esse mundo ele é puxado para as trevas e nós estamos de contramão com o mundo. Então, se nós estamos de contramão com o mundo, nós sofremos também represárias dele, sofremos perseguições do mundo. É bem nítido isso nos noticiários, nas opiniões públicas, em que os cristãos eles são muito considerados ali, por exemplo, quando o assunto é intolerância religiosa, ninguém pensa que você processar um cristão é uma intolerância religiosa só por ele ser cristão. Ou então, você ofender um cristão chamando ele de burro, assim como muitas vezes os cristãos pentecostais foram tidos como burros, né? Muitas vezes, né? Como indoutos, como muito a grande mídia traduziu muitos anos. E isso é uma perseguição, né? Porque nós não somos desse mundo. E isso também traz para nós, então, um consolo quando nós olhamos para Tiago e ele fala: alegrai-vos com as vossas perseguições, alegrai-vos com as muitas provações, né? Porque aquele que é provado, ele está sendo moldado para a grande vinda de Cristo, né? Então, assim, essa carta ela é muito atual tanto para aqueles leitores quanto para nós que lermos essa carta. Subtópico 2, a relevância da carta para a igreja primitiva. A carta servia de um guia moral e espiritual, ajudando os cristãos a manterem na fé. O texto mais lembrado é o que afirma que fé sem obras é morta. Essa provocação era importante para mostrar a necessidade de demonstrar o evangelho de Cristo através das obras, trazendo credibilidade e autenticidade da mensagem em um ambiente hostil. O cristianismo, ele é social. O cristianismo, ele é uma religião social. O que é isso? Dentro de uma igreja, você vai ter muitas pessoas que vêm para os braços do Senhor porque elas precisam de um apoio, de um auxílio. Por quê? Porque o evangelho sempre alcançou regiões periféricas. E por quê? Por causa do social. Então você tinha... A escola dominical é um exemplo disso. A escola dominical, ela trouxe alfabetização para crianças que não tinham como ir para a escola. Por quê? Porque isso foram pessoas que foram levantadas para fazer obras, que creram em Cristo, tiveram fé e fizeram a obra. Porque a fé com a obra é viva. A fé com a obra é a autenticidade, é a essência do cristianismo. Então, quando Tiago chega e diz assim, que a fé sem obras é morta, ele não está contradizendo quando Paulo fala que a salvação vem pela graça e não pela fé. Porque a salvação ela vem pela graça, mas a partir do momento que eu sou salvo, eu faço as obras. Você entendeu? Eu falei certo, né? Falei, né? Eu não falei pela fé. Pela fé, é pela graça e não pelas obras, né? Então, assim, no momento em que eu sou salvo, que eu recebo a graça do Senhor, a salvação, ela vem para mim através da graça, mas a fé, as obras, né? As obras, eu fazer as obras é porque eu fui salvo, e não serei salvo por fazer as obras. E em momento nenhum Tiago está ali contradizendo Paulo, como muitos querem colocar aí à mesa. Não, ele está completando o que Paulo fala. Paulo fala que eu sou salvo pela graça, né, por crer no Senhor Jesus, pela fé em crer no Senhor, e por eu crer nele, eu faço as obras. Entendeu? Não para me gloriar, e sim para que outros alcancem a fé do Senhor. Assim como Tiago fala, né, em um dos seus versículos ali da carta, ele fala assim: irmãos, quando você converte uma pessoa, alegrai-vos. Sabe por quê? Porque você está limpando muitos pecados dessa pessoa e você está tirando ela da perdição. Então é muito importante, porque quando ele fala sobre a fé, né, sobre as obras, ele fala assim, porque muitos necessitam, muitos precisam, né, de um auxílio, muitos precisam de um apoio
pessoas em classe vulnerável precisam de um apoio, então você precisa fazer algo. Você precisa ser um agente de ação para que essas pessoas não se percam tanto espiritualmente quanto carnalmente. Então, assim, existem pessoas que precisam de necessidades aqui de ser humano. E nós, como cremos em Jesus, fazemos as obras por essas pessoas. Amém? Vamos aí ao terceiro subtópico, que é a sua contemporaneidade. Na carta encontramos temas relevantes como a importância da oração, o controle da língua e a paciência nas provações. Suas admoestações oferecem orientações valiosas para os cristãos contemporâneos. A ênfase de Tiago na autenticidade é coerência entre fé e obras, desafia os crentes a viverem um verdadeiro evangelho. Então, Tiago aqui em sua carta, como nós já passamos aqui por diversos tópicos, ele queria trazer então um convite a você viver uma fé autêntica, viver uma fé de cristão verdadeiro, de um cristão autêntico, que vai viver as obras, vai fazer as obras para glorificar o nome do Senhor, para que outras pessoas também venham, a conhecer esse Jesus, esse Cristo que você está pregando, que você fala que é cristão. Muitos vão dizer, mas por que você é cristão? É só para você ir para a igreja, só para você não ir para o inferno? Não, porque eu creio no Senhor Jesus, eu amo de todo o meu coração e eu quero que Ele seja glorificado através da minha vida, através das minhas obras. Através das minhas obras outras pessoas venham conhecer Jesus e venham aceitá-lo, porque se essas pessoas aceitarem a Ele, muitos pecados serão perdoados. Quando uma pessoa converte outra, muitos pecados dessa pessoa são perdoados. Amém? Vamos já à conclusão que diz: a carta de Tiago é inspiradora para os cristãos de todas as épocas. Ela é dirigida a um público que estava passando por muitas aflições e está repleta de ensinamentos práticos e atuais. Essa carta nos desafia a viver uma vida de autenticidade em Jesus Cristo. Ao estudá-la, somos desafiados não apenas a fortalecer nossa fé, mas também impactar positivamente aqueles ao nosso redor, vivendo a palavra de Deus e não sendo somente ouvintes. Essa carta é muito, muito boa. Vai ser um trimestre maravilhoso. A primeira lição geralmente ela é introdutória, então eu passei, vocês podem ter visto que eu passei por toda a carta, passando muitos tópicos que iremos apontar depois com mais profundidade de acordo com as lições, mas já quero agradecer a todos que ficaram aqui. Não esqueçam de dar aquele gostei, curtam esse vídeo, comentem, compartilhem com mais pessoas e mostrem para elas o quão importante é essa carta. É uma carta muito pequena, de 5 capítulos, mas ela é muito valiosa. Então, quem ficou até aqui vai falar assim, a carta de Tiago, e vai escrever no comentário, vai escrever aqui embaixo no comentário. A carta de Tiago tem 108 versículos. Amém? Então, quem ficou até o final, escreve lá quantos versículos tem a carta de Tiago, que é 108 versículos, tá bom? Deus abençoe a todos e tchau!